aqui o nosso tempo de estudo bíblico. Nós já fizemos um estudo sobre Romanos, introdutório, uma primeira ali preparação para ingressarmos nesse livro, que com certeza é o livro, é a carta de Paulo mais difícil, tá? Embora seja a mais rica, falando-se do ponto de vista teológico e tudo mais, ao mesmo tempo ela é bastante desafiadora, ela exige uma boa preparação para que você realmente, ao ler, se encontre. Para não terminar o livro, depois você faz a leitura, termina e fala, puxa vida, eu até gostei de vários textos, mas não entendi a linha de Paulo, não entendi aonde ele quer chegar, tem várias ideias muito boas, mas não consegui fazer a costura do argumento, a costura do projeto do livro de Romanos. Então, essa é a perspectiva aí da gente conseguir fazer isso nesse estudo, tá bom? Então, não vou repetir tudo que foi falado no último estudo. Se você não participou do último encontro, está gravado, está no YouTube, você pode entrar, inclusive, não precisa nem ser ainda a plataforma direto, a plataforma é para estudos anteriores. Esses estudos que estão sendo feitos por meio de live, eles já estão diretamente no YouTube, no canal da Igreja Família em Jesus. É só você entrar diretamente. E nós fizemos, então, semana passada, toda uma preparação para entrarmos efetivamente no livro de Romanos. E hoje nós entraremos efetivamente aqui nos capítulos e nas ideias do livro de Romanos, tá bom? Então, a primeira coisa, quando a gente chega nesse livro tão importante, é como é que ele está organizado? Qual foi o método ali? Como é que Paulo desenhou, pelo menos basicamente ali, esse livro tão importante? Então, a primeira estrutura que existe claramente no livro de Romanos é a divisão de uma parte doutrinária e de uma parte prática. Do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11 de Romanos, a preocupação de Paulo é doutrinária, é construir as ideias corretas acerca do que é o Evangelho. Então, toda essa parte de 11 capítulos iniciais, a preocupação dele não é lidar com muitos casos práticos, dos relacionamentos e outras coisas. É construir a ideia e responder a pergunta do que é o Evangelho. Quando você parte para o capítulo 12 ao 16, é a parte prática do livro de Romanos. Tá? Então você tem essas duas, estruturalmente, você tem claramente essa primeira divisão. Uma parte doutrinária, onde Paulo trabalha as verdades, as ideias relacionadas à fé cristã, ao Evangelho, e depois, nos capítulos finais, a partir do 12, ele vai trabalhar a questão prática. Ou seja, agora que nós entendemos o que é o Evangelho, o que é a fé cristã, como essas ideias transbordam para os relacionamentos, transbordam para a vida de cada pessoa, de cada comunidade. E isso é um padrão que Paulo segue muitas vezes, por exemplo, em Efésios. Percebemos claramente que os primeiros capítulos de Efésios, eles são doutrinários. Paulo ali cria as ideias. Os últimos capítulos são práticos. Aí ele fala de casamento, fala de trabalho e tudo mais. Então, primeiro Paulo constrói o que é a verdade, constrói as ideias que são necessárias para que depois elas sejam colocadas em prática. Porque uma coisa não pode ficar sem a outra. Eu fiz questão de colocar aí na apostila que saber não é um ato apenas da mente, mas da vida. Ah, eu sei algo. Normalmente quando a pessoa fala eu sei algo, o que ela está pensando? Eu sei a teoria daquela coisa. Mas a ideia bíblica é que se você tem apenas a teoria, você ainda não sabe. Você só saberá no momento em que aquilo se transformar em vida, se transformar em prática. E quando essas duas coisas caminharem juntas, você tem o verdadeiro saber, a verdadeira sabedoria. Sabedoria não é coleção de dados, acumulação de dados. Sabedoria é um conhecimento atrelado à vida sempre. Então,
Paulo vai entender isso claramente nas suas cartas, e aqui em Romanos, de preparar primeiro as ideias e depois as implicações dessas ideias na prática. Eu coloquei assim, a teoria desassociada da prática é abstração vazia e auto-engano. Por que auto-engano? Porque muitas pessoas elas têm a ideia de que se elas estudarem muito sobre santidade, por exemplo, significa que elas são santas. Ou, eu estudo muito a Bíblia, então eu sou santo. Então ela se auto-engana por ter estudado muito um assunto. No inconsciente dela pode surgir a ideia de que porque ela domina teoricamente um assunto, aquilo é verdade na vida dela. E isso é totalmente diferente. Isso é uma outra categoria, uma outra esfera. Então, a teoria, quando ela é desassociada da prática, ela é vazia e serve até como um instrumento de auto-engano, né? E o que eu coloquei aqui é uma pessoa que só tem a teoria sem a prática, ela falha em responder o para quê. Todas as verdades, todas as ideias do evangelho, da fé cristã, elas não são simplesmente uma degustação da curiosidade. Elas são chaves essenciais para alguma coisa. Agora, se o estudar, se o conhecer conceitos e categorias e teorias for um fim em si mesmo, você perde algo essencial do texto bíblico, que é, tá bom, mas para que isso? Entendi, mas para que isso vai servir agora para a prática? Então, se você só tem teoria desassociada da prática, você tem esse problema. Mas, também, a prática desassociada da teoria é instável e... Esqueci de complementar aí, né? Eu estava fazendo a apostila. Mas tudo bem, pode ficar só como estável mesmo, você pode riscar esse E. Por quê? Muitas pessoas falam, eu não quero saber de entender nada, eu não quero saber o que é nada, eu quero saber é fazer. O importante é a prática, só. Independentemente de construção de ideias, de verdades, o importante é a prática. Qual que é o problema disso? É que quando você tem apenas a prática sem a teoria, você não tem como responder o porquê estou fazendo. Ok, mas por que você está fazendo isso assim, dessa forma, em relação a isso? Você precisa das ideias, da verdade estabelecida, para que você tenha, ao fazer as coisas, um porquê você está fazendo. Sem o porquê, a prática ela dissolve. A prática ela perde a razão de ser. É muito comum a gente ouvir, o importante é amar. É só amar e o resto não interessa mais nada. Tá bom, mas o que é amor? Só aqui você precisa construir muitas ideias sobre o que é o amor. Por exemplo, pais que amam os seus filhos. Como esse amor se concretiza? Como esse amor se realiza na prática? Alguns pais acham que o amor é deixar o meu filho fazer o que ele quiser. Porque deixando ele fazer o que ele quiser, ele vai gostar de mim e não vai ficar com nenhum ressentimento comigo. Isso não é amor, isso é egoísmo. Esses pais, neste caso, estão preocupados com a sua autoestima em relação ao filho. Eles não estão preocupados o que é melhor fazer para a formação, criação, amadurecimento, geração de valores para o meu filho. Que muitas vezes é por meio de situações doloridas, por situações desafiadoras. Então, você percebe que você precisa construir uma teoria, ideias sobre a verdade do que é o amor, para você poder praticar o amor. Porque se você simplesmente sai fazendo as coisas, não necessariamente você está amando. O seu porquê pode ser o seu egoísmo, pode ser seu desejo de aparecer, muitas coisas. Então a prática sozinha, ela está fadada ao fracasso também. Então em Romanos a gente aprende que a teoria, as ideias, a verdade tem que caminhar junto com a prática. E essa é a primeira estrutura do livro de Romanos. Capítulo 1,
ao 11, doutrina. Capítulos 12 a 16, prática. Tá bom? Então vamos seguir, porque agora tem um ponto um pouquinho mais complicadinho, mas não muito, que é uma segunda estrutura do livro. Principalmente nessa parte doutrinária. Como é que essa parte doutrinária está organizada? E eu sei que existem algumas sugestões, mas nós vamos seguir aqui um padrão que eu coloquei na segunda página, se você puder, por gentileza, ir para a página 2. Eu coloquei um quadro. Para quem estava com saudade de quadro. Mas eu não gosto de quadro. Como eu sempre falo, quando você der o estudo e fizer a sua apostila, você não coloca quadros. Mas enquanto eu fizer os estudos e as apostilas, vai ter quadro. E eu acho que os quadros ajudam muito a gente a visualizar. Mas, dentro dessa estrutura que a gente está propondo aqui para o nosso estudo, Romanos tem basicamente 4 partes principais. Onde ele vai trabalhar ali um bloco de textos com uma ideia. E sempre que Paulo termina essa ideia, ele extravasa em exultação. Ele extravasa em alegria. Ele meio que dá uma comemorada pelaquela verdade existir, por aquilo ser uma verdade. Então você tem 4 dessas exultações no final de 4 estruturas. Então é isso que nós vamos seguir o nosso estudo. Nós vamos pegar essa estrutura, por exemplo, a primeira parte, ela vai ali, Romanos 1:16 até 4:25, onde Paulo vai tratar um assunto que nós vamos ver hoje. Quando termina essa parte, Paulo continua celebrando, comemorando, exultando aquela verdade. Isso é outra coisa legal em Paulo, porque tem pessoas que, diante de verdades tão maravilhosas, parecem múmias. Parece que foram colocadas na geladeira e elas ouvem coisas tão preciosas, mas você percebe que não desceu para o coração. Você percebe que não desceu para o eixo da pessoa, para a central da pessoa. E aquilo realmente se tornou uma realidade inteira para a vida daquela pessoa. Simplesmente ela entendeu um conceito, mas ela vai seguir em frente, vai esquecer aquilo 2 minutos depois. Paulo não. Paulo, mesmo estando aqui, escrevendo a própria carta, quando ele termina uma ideia, quando ele conclui um raciocínio, ele continua admirado com essa verdade. Ele continua maravilhado com essa verdade. Ele continua exultando por essa verdade. Ele celebra, ele degusta, ele ama aquilo que ele está falando e aquilo que ele acredita. Então nós precisamos de um cristianismo mais vivo, que não busca apenas entender algumas ideias, mas deixar isso descer para o coração e se tornar louvor, se tornar alegria, se tornar júbilo também. E é isso que Paulo vai fazer e nos ajuda muito a organizar o livro, porque a gente percebe que ele desenvolve um raciocínio e daqui a pouco ele termina o desenvolvimento e celebra. Ó a profundidade da riqueza de Deus, da sabedoria, do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos, enfim, tudo aquilo que ele diz lá, por exemplo, em Romanos 11, 33 a 36, que é o fechamento de um bloco, de uma ideia. Então é isso que nós vamos seguir. Então a parte 1, que vai de Romanos 1:16 a 4:25, Paulo vai explorar a condição pecaminosa universal do ser humano e a solução de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Aí termina em Romanos capítulo 5, de 1 a 11, esta exultação de Paulo, essa alegria de Paulo diante dessas verdades. Na parte 2, vai de Romanos capítulo 5, versículo 12, até Romanos capítulo 8, versículo 30. Aqui ele vai explorar a condição humana debaixo da lei do pecado e a solução de Deus por meio da vida do Espírito naqueles que estão em Cristo. Aí termina, ele celebra. Que diremos, pois, estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, não nos dará conjuntamente com ele todas as coisas. Enfim, Paulo começa a pirar. Paulo fica loucão. Paulo fica alegrão, ele não consegue se conter. Diante daquelas verdades tão preciosas, a gente tem que parar em alguns momentos e celebrarmos, e nos alegrarmos, e
e realmente degustarmos tudo aquilo. A parte 3 tem a ver com Romanos, capítulo 9, até Romanos, capítulo 11, versículo 32. Basicamente, a ideia é que Deus é fiel, apesar da incredulidade judaica, havendo lugar tanto para gentios quanto para judeus no plano histórico da salvação, né? Então, na videira. Terminou, aí Paulo vai exultar de novo aquele texto famoso, ó profundidade da riqueza de Deus, tanto da sabedoria e tudo mais. O Orlando está perguntando se é correto dizer que o tema da carta é a justiça de Deus. Olha, você pode até dizer que, de forma geral, esse tema é um dos mais importantes de Romanos. Tá? Não que seja só isso, mas que realmente isso ocupa um lugar importantíssimo na carta, nessa parte teórica, pode-se dizer que é um dos temas mais importantes. A Natália já colocou uma tulipa aqui, né? Que tem a ver com Romanos 9 a 11 aí. Será que esse texto é um texto calvinista? Ou será que não? Isso a gente só vai saber depois, mas nós vamos chegar lá, nós vamos passar para o Romanos inteiro. Tá bom? Você quer que eu anote nas perguntas? O Thiago falou que vai anotar também, mas se puder anotar e ficar de olho para a gente não se perder aqui nas perguntas, tá bom? Evander, a Nath está causando, tá querendo mexer com as minhas entranhas aqui, hein? A quarta parte, que é a parte prática, que é Romanos 12, 1 a 15, 12. Isso porque o capítulo 16, ele é prático, mas é Paulo cumprimentando várias pessoas. Olha, um abraço para fulano, manda um salve para o outro, olha, tal. Então, é prático, mas, enfim, entra nessa parte prática. Mas, essencialmente, o capítulo 12, 1 até o 15, versículo 12, vai tratar de como a justiça efetuada por Cristo e pelo Espírito Santo se manifesta em termos relacionados na comunidade cristã e fora dela. Qual que é a implicação, então, de tudo aquilo que foi tratado nas partes doutrinárias para a vida, para os relacionamentos e para as realidades? Não adianta querer pular fora não, Nath. Foi você que mandou, eu estou vendo aqui, viu? Essa tulipa aí. Que é uma bela flor, mas uma péssima teologia, como dizem alguns, né? Tudo bem, gente? Eu espero que tenha dado para você entender, então, essas duas estruturas de Romanos. Primeira estrutura, parte doutrinária, parte prática. Então, 1 ao 11, doutrina. 12 ao 16, prática. A parte dessa estrutura, nós vamos trabalhar com uma outra estrutura, que se divide em 4 partes. Uma primeira parte, segunda, terceira e quarta, cada um bloco de ideias e de verdades que Paulo encerra com uma exultação. E aí ele fecha com um grande clímax, com uma comemoração, com um grande prazer naquilo que foi ensinado, que reflete o evangelho, e aquele bloco termina e nós passamos para outro. Então eu espero que todos vocês tenham entendido essa parte. Se você não entendeu, mande perguntas nos comentários, que o Bruno e o Thiago aí estão anotando para a gente ver depois. Sobre a estrutura, tem uma última coisa que é importante. Samuel, eu não gosto de estrutura, eu gosto de ir logo para o texto e tudo mais. Pois é, só que Romanos, eu não sei se você leu essa semana que passou, se você teve a curiosidade de falar, eu vou dar uma lidinha em Romanos. Se você fez isso, você vai perceber que não é simples. Romanos é desafiador, tem vários pontos ali que você não percebe o que Paulo está querendo dizer. Então vale a pena a gente preparar uma estrutura primeiro. Mas tem um negocinho que chama diatribe, que é um método retórico que Paulo vai usar bastante. Então, deixa eu explicar para vocês o que é esse método retórico. Eu coloquei lá, né? Durante a leitura de Romanos, você perceberá que Paulo usa diversas vezes um modelo retórico denominado diatribe, em que um mestre tenta persuadir os alunos da verdade de uma determinada ideia por meio de um diálogo imaginado, geralmente na forma de perguntas e respostas. Então, direto, você vai ver que Paulo vai dialogar com alguém.
Você fala, mas com o que Paulo está dialogando? Na realidade, com ninguém. Mas ele já prevendo dúvidas que as pessoas poderiam ter, e para melhorar a sua metodologia pedagógica, ele cria uma conversa com uma pessoa imaginária que tenha dito alguma coisa. Então, por exemplo, quando chega num ponto lá que fala da graça e tudo mais, ele vai fazer com que um personagem fictício diga assim, puxa, então se estamos na graça, vamos pecar bastante para ter cada vez mais graça? Ninguém falou isso concretamente. Paulo está inventando esse interlocutor, ele está imaginando uma pessoa que, ao ouvir o que Paulo disse, pudesse suscitar essa ideia, pudesse suscitar essa pergunta. E aí Paulo, então, cria essa personagem de interlocução imaginária para antecipar ideias e perguntas que as pessoas poderiam fazer. E aí ele já responde. Então, nesse debate, nessa conversa, é uma forma de que Paulo vai usar na carta aos Romanos. Muitas vezes eu coloquei aí, né, alguns exemplos. Romanos 1, 2, Romanos 2, de 1 a 5, Romanos 2, de 17 a 24, Romanos 8, 2, Romanos 9, 19. Enfim, em todos esses textos você vai encontrar Paulo criando esse diálogo. Samuel, qual é o nome disso? Diatribe. Samuel, se você esquecer diatribe, não tem problema, desde que você perceba como Paulo se vale desse recurso, como Paulo se vale nesse método muitas vezes, tá bom? Vamos à página 3, por gentileza, e entrar efetivamente, então, nos conteúdos específicos da carta aos Romanos. Então, agora a gente já vai entrar, mas que estrutura nós vamos seguir? Essa que a gente viu, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Samuel, significa então que Romanos vai levar um pouquinho mais de tempo? Vai. Hoje a gente só vai ver a parte 1. E vocês verão que não é pouca coisa, tá? Então, vamos juntos aí. Eu nem tenho... Deixa eu ver aqui o relógio. A gente começou um pouquinho mais tarde, né, gente? Mas já são 8h10. Então, a primeira parte, como nós vimos, tem a ver com Romanos 1,16 a Romanos 4,25. E que vai terminar com a exultação de Paulo em Romanos 5, de 1 a 11. Mas vamos lá. Antes de começar aqui a desenvolver, eu coloquei, né? Paulo resume a sua tese da seguinte forma. Então, Romanos 1, 16 e 17 é importantíssimo para nós entendermos o que Paulo vai tratar. Não só nessa sessão, mas em toda a carta. Olha o que ele diz. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Aí, Orlando, essencialmente é isso aí. A carta, de forma geral, trata da justiça de Deus. Tem algumas outras coisas, mas uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Paulo, na sua carta, ele vai partir dessa ideia. Então, em Romanos, você tem fortemente a resposta para o que é o evangelho. O que são estas boas novas, que é o significado da palavra evangelho. Que boa notícia é essa? Então, Paulo, a partir de agora, vai descrevendo o que é essa boa notícia. E nesse primeiro bloco, então, ele vai tratar da condição humana caída e desobediente diante da ira de Deus, bem como o caminho escolhido por Deus em seu amor para a salvação da humanidade. Então, esse primeiro bloco tem esse tema. O ser humano se perdeu, o ser humano caiu, o ser humano está em desobediência. A resposta de um Deus santo e justo para essa condição do ser humano desobediente é de justiça, é de ira, é de castigo, de punição, de morte. Porém, Deus também é amor e proveio um caminho
para resolver esse problema e gerar um caminho de salvação para resolver essa situação. Então, basicamente, esse é a ideia desse bloco. Agora, quem vai começar a ler Romanos, é engraçado que a pessoa chega toda feliz. Eu vou ler Romanos e tal. E a pessoa vai descobrir que os primeiros capítulos é só bordoada. É uma descrição tenebrosa de quem é o ser humano. Realista, mas tenebrosa. Porque a realidade humana do ser humano caído, ela é muito ruim. Então a pessoa, eu quero ler a Bíblia, né? Eu quero ler, vou abrir minha Bíblia, né? Ai, Deus, fala comigo hoje que eu vou abrir a Bíblia. E aí a pessoa abre em Romanos 1:18, Romanos 2, Romanos 3, ali a primeira parte. É só esculachando com o ser humano. É só descrevendo o ser humano assim de forma muito ruim. E não tem ninguém que sobra. Então a ideia de Paulo aqui é dizer, tá todo mundo debaixo do pecado e em pecado. Então, vamos lá, vamos ver como é que Paulo vai fazer isso. Então, a primeira coisa, ele vai então tratar nesse ponto da universalidade da pecaminosidade humana. É todo mundo, o mundo inteiro, ninguém escapa. Samuel, mas eu não escapo? Não. E como é que eu sei disso? Leia Romanos, capítulo 1, de 16 até o capítulo ali, mais ou menos o 3, até a metade, que você vai ver a descrição realista que Paulo faz do ser humano, dos quais você e eu fazemos parte. Então, seja bem-vindo ao caos, sejam bem-vindos à sessão deprê de Romanos, tá bom? Primeiro, então, Paulo ele vai abordar a condição caída dos pagãos. Quem são os pagãos? Os não-judeus. Aqueles que não tinham acesso à aliança de Deus, aliança mosaica, aliança ali desde a descendência na carne de Abraão, mas também, principalmente, ali a aliança de Deus com o seu povo no Sinai, e que ali gerou um pacto, um acordo entre Deus e um povo específico, que era o povo de Israel. Então, esses daqui Paulo não vai tratar agora. Paulo vai começar pegando nós, gentios, que não fomos gerados e formados na antiga aliança, na aliança do povo judeu. Então, olha o que Paulo vai dizer. Que interessante. Olha o argumento, como é que ele constrói dessa pecaminosidade e desse afastamento, esta queda do povo pagão. Ele diz assim, Romanos 1, 19 a 24. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, mesmo os pagãos possuíam uma manifestação de Deus. Onde está essa manifestação? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, ao olhar para a criação, para a natureza e para tudo aquilo que foi feito, era possível entender que existia um criador de tudo aquilo. Poderoso por ter criado tudo aquilo e que está por trás de todo o enredo aí da realidade da criação. De forma que tais homens são indesculpáveis. Ora, se eles têm acesso a uma revelação de Deus, eles são indesculpáveis de não responder devidamente a esta revelação. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ou seja, não houve uma resposta adequada. Qual era? De louvor e gratidão a Deus. Gratidão por ele ter criado tantas coisas, enfim. Tá. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros,
quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Do que Paulo está falando aqui, basicamente? Deus colocou as suas digitais na criação, de forma que toda pessoa tenha acesso a essa revelação. Ou seja, mesmo aqueles que não receberam a revelação da lei do Sinai, receberam uma outra revelação. Aqui que você encontra também no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento, enfim, tudo aquilo que o texto diz no Salmo 19. E que era possível, pelo menos teoricamente, uma resposta adequada a esta revelação de Deus. Mas essa resposta não foi dada em louvor e em gratidão. Pelo contrário, o que o ser humano fez foi pegar essas coisas criadas que apontavam para o Criador para tornar estas coisas a sua própria referência divina. É como se as coisas criadas fossem setas apontando para um outro lugar. E essas pessoas, não, eu não quero olhar para esse outro lugar. Eu quero apenas as setas. E transformaram tanto o homem como outras coisas criadas em divindades. Então, houve essa troca. O Chesterton, que é um escritor cristão, ele diz assim, uma das piores coisas quando o homem deixa de crer em Deus, além de não crer em Deus, é que ele passa a crer em qualquer bobagem, inclusive em si mesmo, principalmente em si mesmo. E Paulo fala, né, a imagem e semelhança do homem mortal. Então, o ser humano, ele cria os seus ídolos. Quando ele tira Deus da jogada, ele sempre vai substituir com alguma coisa. Todo ateu é um religioso. Ele tem pressupostos de fé que não são baseados em demonstrações empíricas da ciência ou demonstrações da razão. Não. Ele também tem muitos artigos de fé. Quando ele diz tudo que existe é a matéria, isso você não consegue provar cientificamente. Isso você não consegue provar filosoficamente. Isso é um pressuposto de fé do ateu. Então, e é uma loucura, é isso que Paulo está dizendo. Mesmo as mentes mais sensatas se tornam loucas. Tem alguns estudiosos, por exemplo, que dizem que o universo surgiu do nada. Tudo surgiu do nada. Aí você pergunta, mas como é que o nada gera alguma coisa? Pô, gerou. Fala, não, mas isso aí já é o campo do Alice no País das Maravilhas, já é mágica, isso aí já não tem nada a ver. Então você percebe que alguns argumentos são malucos. Mas é o que Paulo está dizendo. E aí a pessoa, ela vai criar um ídolo. Toda pessoa que não dá graças a Deus, que não responde à revelação que Deus dá de si mesmo, com gratidão e com louvor, ela vai criar um ídolo. E esse ídolo é sempre infinitamente menor do que Deus. Então algumas pessoas têm como a razão. A razão é um ídolo. A razão dá conta de tudo. Pronto, virou um ídolo. A ciência. Enfim, eu não vou dar muitos exemplos aqui, mas até a própria família, pessoas, instituições religiosas, tudo se torna um candidato a ser um ídolo. Por quê? Porque substituiu o Deus verdadeiro. E aí que Paulo vai dizer que quando os homens tiveram essa postura, os pagãos em relação a Deus, Deus os entregou como uma resposta a essa atitude dos homens, Deus os entregou aos sentimentos perversos. E isso é dito mais de uma vez ali em Romanos 1. Pelo que os homens não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a sentimentos perversos e injustos para fazer o que não convém. E aí Paulo vai dar uma listinha da consequência disso. Que o homem longe de Deus, ele fica escravo dos seus próprios instintos. E aí o texto vai dizer aqui, né? Paulo descreve a vida dos pagãos após terem sido entregues às suas próprias injustiças. Ele fala de prática homossexual, pessoas, né, cheios de toda sorte e injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros. Dá uma olhada em quem está do seu lado, vê se tem um bisbilhoteiro perto de você aí. Deixa eu ver aqui se tem perto de mim um bisbilhoteiro.
Tem água aí. Obrigado. O cara acabou de trazer água para mim e eu disse que ele é bisbilhoteiro. Caluniadores, acabei de caluniar aqui o Bruno. Inimigos de Deus, insolventes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Você já não viu muita criatividade aí para praticar o mal? Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Samuel, eu comprei o jornal hoje e parece muito com isso aí. Pois é, parece, porque é. O ser humano, em seu estado de afastamento de Deus, vai produzir isso como consequência. Porque ele cria os seus ídolos, ele se volta contra Deus, contra o Criador, e se apega à criatura e diviniza as coisas criadas. A partir daí, ele se torna muito parecido com um animal que age pelos seus instintos. E o homem caído, longe de Deus, entrega aos seus instintos, produz isso aqui. Tá? É isso que Paulo está dizendo. E, de certa forma, ele está falando assim, olha ao redor, olha o mundo pagão, o que você vai encontrar é isso aqui. Próxima página, pessoal. Por favor. Página 4. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Ele vai fazer toda essa descrição e aí Paulo profere a sentença. Tá bom? Qual que é o resultado para quem transforma a glória do Criador para as coisas criadas e se entrega e é entregue por Deus aos seus próprios desejos, seus próprios instintos, suas próprias injustiças? É esse quadro. E à luz desse quadro, qual que é a sentença de Deus? Um Deus santo, um Deus justo. O que Deus responde para as pessoas que vivem dessa forma? Então Paulo vai e profere a sentença merecida diante de um Deus santo e justo. Culpado e merecedor de juízo. Olha Romanos 1,32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Aqui deixa eu antecipar um negocinho, que no capítulo 2, Paulo, ele vai estar falando com os judeus, mas ele vai dizer algo sobre os pagãos, de que eles têm uma lei natural, uma lei escrita no coração, né, que os acusa e os defende. Então, essa lei é o padrão por meio do qual, né, tem a ver com a consciência, por meio do qual os pagãos sabem que estão agindo erradamente. E isso não precisa nem de fé para você ver isso. Toda a cultura, ela trabalha com toda a cultura antiga, no mundo inteiro, você tem essa ideia da culpa, do estar aquém do padrão. Por quê? Porque você tem essa lei natural, essa lei da consciência que trabalha também como uma ferramenta de revelação de Deus. Não só as coisas criadas, mas o próprio senso humano de certo e errado faz com que ele saiba que muitas vezes está violando sua própria consciência. Tá bom? Bom, essa é a primeira parte que Paulo vai fazer. Ele vai cascar nos pagãos. Quem ficou de fora? Ele bateu em todo mundo, menos os judeus. Até aqui, os judeus estão adorando, né? Deitados lá e, que delícia, Paulo, bate mesmo. Pode pegar pesado com essa galera aí, com esses pagãos, pecadores, esses pagãos que merecem o juízo, esses pecadores miseráveis aí, que são réus da ira e da cólera de Deus. Só que Paulo agora vai virar a sua metralhadora para os judeus. Então imagine Paulo conversando com uma multidão de um lado e os judeus aqui, é isso aí, boa, é isso mesmo. O Tiago. Agora o Paulo vira para o Tiago, né? Paulo vira, então, agora o papo é com vocês. Agora a conversinha chegou para vocês. Então é o tópico aí, né? A condição caída dos judeus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, né? Começa em Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos, e aí vai o povo. Então aqui Paulo ele se dirigirá também aos judeus que poderiam pensar que, possuindo a lei de Deus, estariam em situação privilegiada em relação aos pagãos. O que ia surgir? Puxa, Paulo está falando dos pagãos, mas nós temos a lei.
nós temos Moisés, nós temos as diretrizes de Deus para a nossa vida. Então, nós temos uma vantagem, estamos numa posição top. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 2, 17, 21 e 23. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Olha o que eles faziam. Olha, eu tenho a lei, então eu estou de boa. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, bonitão. Se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade, então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Paulo está falando, olha, vocês estão se achando pra caramba. Que por ter a lei, vocês estão numa posição privilegiada. Poderia até ser uma posição privilegiada se vocês obedecessem. Se vocês seguissem. Mas por que vocês que querem instruir os outros não ensinam a vocês mesmos? Ele está falando. Paulo está dizendo que adianta que vocês têm a lei, mas vocês violaram a lei. E vocês violam a lei. Então, olha no capítulo 3, o que Paulo vai dizer, versículo 19 e 20. Eu coloquei alguma referência errada aqui, depois eu vejo aqui com calma, mas o 3, 19 e 20 diz assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Paulo está falando como um judeu. A resposta é não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então Paulo vai chegar a dizer, olha, em princípio, é uma vantagem vocês terem a lei. Que vocês têm uma clareza melhor do que deve ser feito. Do que aqueles que têm apenas a revelação da criação e a revelação da consciência. Vocês têm também a revelação escrita da lei de Deus. Poderia ser uma vantagem, mas não é. Por quê? Porque vocês não seguem. Olha o que diz aqui o texto seguinte. Aí eu só vou olhar aqui, porque eu coloquei a mesma referência nos dois textos. O primeiro é o versículo 9, tá? Que concluiremos? Estamos em posição de vantagem? Não. Não é o 19, é o versículo 9 e 10. Fechado? Aí você já... O Tarcísio já está corrigindo aí a apostila, já corrigiu, mas aqui a gente não faz nenhuma revisão, a gente prepara a apostila e já vem para o estudo. Olha o que diz o versículo seguinte. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja debaixo do juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, o fato de vocês terem a lei poderia ser uma vantagem, mas não é. É uma vantagem? Paulo diz, não. Por quê? Porque vocês não seguem a lei. Vocês não conseguem obedecer à lei. E aí vocês se tornam objetos de juízo, porque vocês, inclusive, desobedecem com uma consciência maior. Vocês têm mais conhecimento, inclusive. Mas o que Paulo está dizendo aqui, gente, que é uma coisa importante, nunca foi objetivo da lei salvar. E Paulo diz, pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei funciona como um diagnóstico. Quando você olha para a sua vida e para a lei, fica patente e visível que não está alinhado. A lei só pode fazer isso. Paulo vai falar mais disso lá na frente, no capítulo 7. Mas a ideia principal é que a lei ela é só esse diagnóstico, ela não é remédio. Ela não é remédio. De sorte que para os judeus não havia nenhuma vantagem. Do ponto de vista da obediência da lei para serem salvos, por meio das obras, por meio de uma vida alinhada com a lei, todos eles estão condenados. Por quê? Porque ninguém obedeceu à lei. Por quê? Porque não era objetivo da lei salvar, a lei não tinha esse poder. A lei não tinha essa capacidade. Nesse aspecto, ela era fraca. Ela era boa, perfeita, Paulo vai dizer, porque é a lei de Deus,
Mas ela tem a sua carência no aspecto mais necessário, que é a salvação. Mas tudo bem, estou diagnosticado, estou com esse problema, mas e agora? E o remédio para isso? Lá em Gálatas, Paulo vai falar bastante sobre isso também. Que a lei era como se fosse um pedagogo que levava para Cristo. Por quê? Porque ela vem e diz, você está debaixo da ira de Deus, você está vivendo de uma forma caída e rebelde em relação a Deus, e a sentença que você merece diante de um Deus santo e diante de um Deus justo é uma sentença de condenação eterna. Agora, a lei não tem como resolver isso. Ela só diz para você que é isso que você merece. E aí? Eu queria explorar só um pouquinho mais isso daqui. Eu escrevi assim lá embaixo. Pode parecer estranho testemunhar o apóstolo Paulo iniciar a exposição do evangelho de forma tão rude e dura. Porém, não há outra forma de compreender a grandeza do remédio sem a profunda compreensão da gravidade da doença. Apenas compreendendo a má notícia, seremos capazes de perceber a beleza e a magnitude da boa notícia. Então, Paulo começa por onde tem que se começar. Sempre que Jesus pregava, João Batista, qual que era a palavra ali de introdução? Arrependa-se. Ora, só pode pensar em arrependimento quem olha para a sua vida e percebe, não está legal, não está certo. Eu tenho dado vazão a inclinações, tenho dado vazão aos meus instintos que não deveria. Por isso estou diante de uma posição de condenação diante de Deus. E que Deus será absolutamente justo e correto ao olhar para a minha vida e falar, culpado, réu. Então, o evangelho tem que começar assim. Eu coloquei alguns textos que eu gosto bastante, algumas pessoas já leram isso em algum lugar que eu coloquei. Eu só vou pegar aqui o meu tablet, espera aí. Minutinho só, eu tô indo para a página 5, tá, gente? Só pegar uma coisinha aqui, que a impressão não ficou muito boa aqui para mim. Ah, Samuel, eu já tô lendo na frente. Não me irrite. Minutinho só, gente. Deu uma travadinha aqui. Já tá abrindo. É um tempo para você respirar aí, né, da avalanche. A lei é um cala-boca mesmo. A lei, ela deixa a gente sem desculpas. Olha o que diz Blaise Pascal, cristão matemático. Blaise Pascal, uma das mentes mais geniais da história da humanidade. Olha como ele descreve o ser humano. E o que Pascal vai dizer é: só quem percebe essa condição tem alguma chance de salvação. Se a pessoa não começar pela compreensão da sua própria miséria, ninguém vai buscar remédio se não souber que está doente. Olha o que Pascal diz sobre o ser humano. Eu acho que é uma das descrições mais impressionantes. Porque o ser humano, por um lado, ele carrega um pouco da imagem de Deus distorcida ainda, né? Embora seja uma imagem de Deus precisando de restauração, ainda é o ser criado à imagem de Deus. Só que existe esse vírus do pecado. Então é esse ser meio duplo. Às vezes você liga a sua TV, é possível ver coisas maravilhosas. Seja no âmbito da arte, enfim. Aí você muda de canal, aí você vê coisas tenebrosas sobre o mesmo ser humano. Então olha o que o Blaise Pascal diz. Que espécie de mistura é o homem? Que novidade! Que monstro! Que caos! Que fonte de contradições! Que prodígio! Juiz de todas as coisas, verme imbecil.
depositário da verdade, fossa de incertezas e de erros, glória e escória do universo. Eu acho essa definição espetacular, muito realista. Você pega, às vezes, coisas brilhantes no ser humano e, ao mesmo tempo, coisas tão tenebrosas. Assim. Às vezes, o mesmo ser humano tem nele aí essa duplicidade. Esse vírus que faz com que ele tenha um lado da imagem de Deus, que o possibilita, pela graça comum, pela ação de Deus no mundo, a coisas boas, mas, ao mesmo tempo, a queda e a sua corrupção faz com que ele seja uma desgraça. É por isso que todas as utopias, elas não funcionam nunca. Por quê? Porque as utopias, elas acham que vão criar a solução para a humanidade por meio de alguma mudança do ambiente. Ou seja, dentro do marxismo, por exemplo, você vai ter que trabalhar nas questões econômicas. Então, o ser humano é resultado de realidades econômicas, né, que vão refletir na religião, nas artes e tudo mais, mas o que sustenta tudo isso são as realidades econômicas. Aí qual que é a ideia deles? Mude a economia, crie um sistema econômico e o homem está salvo. Aí todo mundo, tá bom, então vamos fazer. Aí quem vai mandar nessa hora? Começa vocês aqui, vocês vão controlar tudo. Aí bota todo o poder na mão de um grupo pequeno. O que acontece? Dá pau, se tornam ditadores sanguíneos, pessoas mais tenebrosas. O século XX tem aí todas as ditaduras comunistas, né? O quanto que elas, em prol e com uma mensagem de salvação, cometeram atrocidades. Porque essas utopias, a solução do homem será por meio de uma teoria da psicologia, por meio de uma teoria da sociologia, por meio de uma teoria da economia. Todas essas coisas, elas excluem o grande problema dessa história toda. Quem é, Samuel? Quem é? Nós. A queda. Esse ser humano que Paulo descreve. Elas partem do pressuposto que o único problema tem a ver com aspectos externos que, se você resolver, você gera aí a salvação e um período de paz, alegria e felicidade e tudo mais. Só que sempre que tenta não dá certo. Por quê? Porque o ser humano é esse aqui descrito. Outra descrição, na mesma página 5, no livro Romeu e Julieta, de Shakespeare, que também era cristão, tem uma fala da Julieta. Eu sei que eu estou tirando essa fala do contexto, porque essa fala ela tem a ver com um equívoco de Julieta sobre Romeu. Mas esqueça isso. Talvez você nem tenha lido e não tem problema. Mas eu achei que a duplicidade que nós encontramos nesse texto reflete o ser humano. Deixa eu ler com vocês. Serpente oculta pela flor de um rosto. Ou seja, há uma serpente, mas há um rosto belo. Então, esse paradoxo do ser humano, né? Que dragão tem morada tão bonita? Belo tirano, angélico demônio, corvo pomba, carneiro feito de lobo, matéria vil do mais divino aspecto, santo maldito, vilão honorável. Ó natureza, o que houve no inferno se ao coroar a fronte de um demônio usaste carne tão celestial? Que livro assim tão sórdido já teve a capa tão linda? Como pode o engano viver em tão belo palácio? Faltou uma palavrinha aí. Isso descreve muito bem quem nós somos, irmãos. Eu sei que às vezes a gente, Samuel, mas eu conheço algumas pessoas e tal. É claro que existe uma ação de Deus por meio de educação, por meio das instituições como família, como educação, que ajudam a maldade ser algo controlado. Mas ela está presente em todo mundo, gente. Se você pegar a minha vida, se eu fosse um pano molhado e você torcesse, sabe quando você torce o pano e sai aquela água preta depois de você passar no chão? É isso que você encontraria. Se você pegasse aqui a minha história, os meus 36 anos, ia sair muita água preta.
de forma que não tem outra coisa para quem está torcendo o pano falar água suja. Ou seja, uma sentença de condenação. A questão é se a gente é honesto o suficiente para lidar. Porque a gente sempre julga a nossa vida só pelas atitudes. Enquanto que os outros, a gente sempre julga as intenções também. Já viu isso? Ah, aquela pessoa fez aquilo por causa daquilo. Ah, não fez aquilo por causa daquilo. Pra gente, não. A gente sempre dá uma aliviada muito grande pra nós. Não, eu fiz algo errado, mas minha intenção era outra. A gente dá sempre um desconto bem grande, mas... na verdade, quando a gente é sincero, o evangelho é para quem é sincero. O evangelho é para quem está disposto a lidar com a sua própria feiura, sua própria queda. Eu coloquei um exemplo aqui do C.S. Lewis. C.S. Lewis, que é um dos cristãos mais importantes aí da história do cristianismo, eu diria. Esse sim, para mim, você lembra a semana passada que eu falei que o Tim Keller, para mim, da nossa geração vivos, né, da nossa geração, é o melhor escritor da atualidade. Já o C.S. Lewis está no top 3, pelo menos para mim, claro. Ou seja, a minha opinião, mais alguns reais você consegue andar de ônibus. Mas eu acho que o C.S. Lewis é dos top 5 ali da história do cristianismo de escritores, tá bom? Ele diz assim, para mim ele é o meu top 2, mas olha o que ele fala sobre a sua própria conversão, num livro chamado Surpreendido pela Alegria. Ele fala da sua conversão, ele foi de um ateu para um agnosticismo, entre outras coisas. E ele fala assim, pela primeira vez examinei a mim mesmo, com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou. Olha como C.S. Lewis vai se descrever. Um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu nome era Legião. Ou seja, ele chega a falar, eu era como um demônio. É claro que quem olhasse C.S. Lewis por fora e simplesmente o professor de Oxford e tal, não veria isso. Mas quando o próprio C.S. Lewis começa a cavar os seus pensamentos, suas palavras até as que não foram ditas, suas ideias, os seus âmbitos mais profundos, ele conclui todas essas coisas. E isso ele vai dizendo, ele escreve um livro muito bom, que é Cristianismo Puro e Simples, que é um programa de rádio que virou um livro, onde C.S. Lewis explicava as verdades essenciais para todas as formas de cristianismo. Então, tanto para o cristianismo protestante, católico, ortodoxo e tudo mais, o que eles têm em comum? Né? Eles têm as suas divisões, mas eles têm um núcleo que é o mesmo. Então, C.S. Lewis se propõe a escrever um livro para falar o que é comum a todas as formas de cristianismo. E uma das coisas que ele diz é que o cristianismo, a porta de entrada é por meio do arrependimento. É por meio de uma tristeza com o seu estado. É por meio de uma consternação, ele usa essa palavra até, consigo mesmo. Que só vai ter isso quem for muito sincero. Aí o que ele vai falar? Por que a gente tem que ter essa consternação? Ele diz, Deus é o nosso único alento. Acabou de aparecer a moça mais bonita da igreja, hein, gente? Respeito agora 1 minuto de silêncio agora. Brincadeira, vamos lá. Ela é a moça mais bonita, mas 1 minuto de silêncio é brincadeira. Deus é nosso único alento, mas também o terror supremo. Ou seja, Deus é o nosso criador, de quem nós dependemos para viver. Só que ao mesmo tempo nós o desagradamos, o ofendemos todos os dias. Ele é a coisa que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Ele é o nosso único aliado possível e nos tornamos seus inimigos. Para algumas pessoas, a ideia do encontro face a face com o bem absoluto parece divertida. Ah, eu quero chegar diante de Deus. Ah, eu vou olhar para Deus. E C.S. Lewis fala assim, elas precisam refletir melhor, pois estão só brincando de religião. O C.S. Lewis está dizendo, você não está levando a sério. Você, no estado que você está, de pecado,
de rebelião com Deus, um Deus que é poderoso, santo e justo, e você quer ficar cara a cara com ele? Tem certeza que você está assim tão serelepe, saltitante, possante? O cristianismo não tem nada a dizer àquelas pessoas que acham que não tem do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Então, isso aqui é uma coisa importante, gente, que diferencia o que nós cremos por cristianismo. O cristão, né, a pessoa que dá esse passo em relação a Cristo, não é uma pessoa que adere a um clube para passar o tempo ou para fazer pequenos ajustes na sua vida emocional, espiritual, de uma forma leve, de uma forma prolongada no tempo, e que a gente precisa só de uma educação religiosa básica para conseguirmos agradar a Deus. Querido, quando você lê, olha o que Paulo... Deixa eu ler aqui uma coisinha. Olha o que Paulo fala, citando os Salmos. Não há justo, nenhum só. Não há homem sensato, não há um que procura Deus, eles estão desviados, juntamente pervertidos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. A sua garganta, isso reflete na língua, no nosso falar, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a sua língua semeia o engano, há um veneno de cobra debaixo de seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e de azedume, seus pés são rápidos para o mal, enfim... Paulo vai descrevendo e que você fala, não é que minha língua é assim mesmo? Não é que minha língua é miserenta? Não é que eu já falei muita coisa que não deveria ter falado? Já contei muita coisa da vida dos outros que não podia ter contado? Já arrebentei pessoas com a minha língua? Já menti pra caramba? Então quando você percebe a descrição, você fala, é isso. Ah, Samuel, mas tem coisas boas? Sim, aqui Paulo está falando o homem em si mesmo. Agora, existe uma graça comum de Deus atuando na sociedade até para brecar o mal, até para controlar o mal, porque às vezes o ser humano vai ganhando dimensões de maldade que ele precisa de freios. E aí Deus age em sua graça por meio de instituições e tudo mais para que isso seja contido. Porém, o homem em si mesmo, solto em si mesmo, ele é isso daqui. Quantas coisas tenebrosas você quis fazer, não teve coragem, porque de certa forma você ali se controlou e tudo mais, mas eram coisas que estavam enraizadas no seu coração. Próxima folha. Ah, Samuel, mas isso é Paulo. Jesus não. Jesus é de boa. Jesus é nosso parceiro, é nosso humano. Jesus acha todo mundo legal e bonzinho. É mesmo. Olha o que Jesus fala da gente. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, ou seja, qual que é a opinião de Jesus acerca dos seres humanos? Vocês são maus. Samuel, eu não acho. Eu acho que com um pouquinho de ajuda eu chego lá tranquilamente, alcanço. Preciso só de uma mãozinha. Se eu tiver uma mãozinha, eu vou seguir em frente. Quem sabe se Deus parcelar em mais vidas, né? Faz aí, parcela a minha dívida aí por várias encarnações, e eu vou reencarnando, e aos pouquinhos eu vou modelando, e aí vai chegar o dia que eu vou estar tão modeladinho que Deus vai falar, olha aí, tá perfeito, assim, olha, tá, até eu tô admirado com tamanha perfeição. Samuel, eu posso crer nisso? Pode, mas não é cristianismo mais. Se você acha que você consegue dar a iniciativa da sua própria salvação, ou que se você tiver uma mãozinha aqui e ali, você mesmo, na sua vida, ou em várias vidas, você chega lá. Você pode acreditar nisso? Pode. Se você olhar para si mesmo e achar que rola essa ideia, pode. Você é livre nas suas crenças. Só que isso já não é mais evangelho. Isso já não é mais cristianismo. Isso é outra coisa. E lembre-se, quando Paulo falou em Romanos 1,16, ele vai descrever o evangelho de Deus. Agora, existem outros evangelhos. E eu mesmo um dia posso gerar um outro evangelho. Só que não vai ser o evangelho de Deus. Vai ser o evangelho do Samuel. Vai ser o evangelho do líder tal. Vai ser o evangelho de fulano de tal. O evangelho segundo o espiritismo. O evangelho segundo
Ok, pode criar, você é livre para criar o que você quiser. Só que não será mais o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus começa com a realidade de que nós estamos perdidos. Nós nos rebelamos contra Deus e estamos num estado caído. E nesse estado não há o que nós podemos fazer para nos salvar. Não está no homem. Não é possível ao homem tomar a iniciativa da sua salvação e fazer o percurso da sua salvação. Se você acredita nisso, e não sei, talvez você esteja assistindo, é importante que você saiba, você não é cristão. Ah, mas eu quero continuar me chamando de cristão. Ok, você pode fazer o que você quiser, mas quando você pega o texto bíblico, os evangelhos, Paulo, o fundamento do evangelho, do cristianismo, ele começa com o seguinte pressuposto: você não tem como se salvar. Não está em você o se salvar. Nós não conseguimos. E pode torcer o plano da vida de todo mundo. A água vai sair preta. E daqui 1000 vidas vai sair preta. É isso que o Evangelho diz. Samuel, eu não acredito nisso. Você é livre. Mas você não é cristão. Ai, Samuel, não fala assim que eu fico magoado. Ora, mas não é melhor a gente saber e entender o que a Bíblia chama de Evangelho? Para sermos coerentes e falar, eu não acredito nisso e ponto final? Ok, você é livre para não acreditar. Mas o que é um problema na nossa geração é que é tanta mistura, há tanto sincretismo e as pessoas vão pegando o que elas gostam de cada coisa. E é claro que Jesus entra como algo que as pessoas gostam. Mas ao mesmo tempo, se você fala de culpa, se você fala de pecado, se você fala de rebeldia contra Deus, não, essa mensagem não me apetece. Então, você siga o Evangelho segundo você. Mas o que a Bíblia trata é do Evangelho segundo Deus. O que Paulo está fazendo em Romanos é resumindo o Evangelho segundo Deus. E é isso que Jesus vai falar. Eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores ao arrependimento. Aqui, Jesus não está pressupondo que tem pessoas justas e outras pecadoras. Jesus está pressupondo pessoas que se reconhecem pecadoras e pessoas que acham que são justas. Os fariseus, por exemplo, se achavam justos. Eles eram esses daqui que Jesus está falando. Eu não vim chamar justos. Quem que se achava justo? Fariseu. Só que qual que era o diagnóstico dos fariseus? Vocês são sepulcros caiados. Vocês são túmulos. Que por fora são bonitos, mas há morte dentro de vocês. Então o diagnóstico é esse. Agora, alguns querem reconhecer isso, outros não. Quem é cristão é quem começa reconhecendo isso. Se não partir do reconhecimento disso, não tem cristianismo. Não tem remédio. Jesus não veio para quem se acha justo, para quem acha que dá conta da sua salvação, para quem acha que só precisa de uma maquiagem. Para a Bíblia, quem acha que precisa de maquiagem só é a mesma coisa de maquiar um defunto. Não resolve nada, o cheiro vai ficar ruim, vai continuar num processo de apodrecimento, não resolve. Nós não precisamos de maquiagens, nós precisamos de uma vida. Então, é isso que Paulo vai seguir aqui. Nós estamos na reta final. Eu sei que o horário passou bastante, mas não tem pra onde ir, né, mano? O pessoal tá em casa. O pessoal tá em casa, né? Vai pra onde, irmão? A gente brinca, vai pra cozinha? Vai pra... Qual que é a resposta de Deus em relação a isso? E essa é a ideia de Paulo. Bom, o diagnóstico é esse. Só existia um caminho possível. É se essa salvação viesse de Deus. É se quem criasse o caminho fosse Deus. Porque Deus é justo e Deus é santo. Pense num juiz que é santo e que é justo diante de um crime. O que esse juiz tem que fazer? Tem que condenar e punir. Só que Deus também é amor. E um Deus que é amor age com salvação. Então, qual foi o caminho que Deus estabeleceu para fechar essa equação? De forma que Deus não precisasse negociar a sua santidade, negociar a sua justiça, mas também preservar e agir com o seu amor. A resposta
é aquilo que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, versículos de 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, Paulo está dizendo, já estava escrito lá atrás que Deus proveria um caminho de salvação que não seria por meio das obras, por meio do mérito, por meio do eu mereço, eu me salvei, eu só precisei de uma mãozinha e coisas do tipo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? E que é uma ideia bíblica, né, que a gente consegue resumir por meio dessa ideia da justificação. O que é essa ideia de que nós fomos justificados? É que nós fomos colocados numa posição de que somos justos. Aí você pergunta, caramba, Samuel, Paulo está até agora esculhambando com a gente para dizer que agora nós somos colocados numa posição de que somos justos? Como que isso aconteceu? Deus mesmo assumiu, né, o preço do pecado na pessoa de Cristo Jesus, que viveu uma vida perfeita, que foi o único a viver uma vida de obediência, que era Deus. Isso é tão claro na Bíblia, a divindade de Jesus é algo tão patente no Novo Testamento, até pela expressão Senhor. A palavra Senhor Jesus Cristo, quando aparece, é Kyrios, que é a tradução grega de Yahvé, ou a pronúncia que você achar melhor. Então, quando as pessoas estão chamando Jesus de Kyrios, estão associando Jesus com Yahvé do Antigo Testamento, que é a tradução grega de Yahvé na Septuaginta grega. Mas, enfim, deixa eu retomar a ideia só aqui. Então, o que acontece? Jesus vive uma vida perfeita, que diante de Deus o torna digno de uma sentença, justo e vida eterna. Nós, todos que pecaram, carentes da glória de Deus, do outro lado, dizendo e recebendo uma sentença, culpados. Em Jesus há uma troca de posições. No sentido de que Jesus, que era justo, foi tratado como culpado no nosso lugar. E nós, que somos culpados, agora podemos ser tratados como justos. Ou seja, justificados. Fomos justificados. Passamos a ser tratados por Deus como se fôssemos justos. É a nossa justiça? Não. É a justiça de Cristo que foi imputada a nós, creditada a nós. Assim como a nossa injustiça, como o nosso pecado, foi imputado a Jesus. E Jesus foi tratado como alguém culpado. Então Jesus é tratado como nós merecíamos ser tratados, para que nós possamos ser tratados como ele merecia ser tratado. Ou seja, é o próprio Deus assumindo o preço, assumindo o caminho, sendo, né, ele mesmo o caminho da salvação. E a partir de agora, Paulo diz, quem que se apropria dessa realidade? Essa salvação por meio de Jesus. Como ela acontece? Pela fé. Crendo. Não pelas obras, não pela obediência da lei,
mas pela fé em Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade, a nossa necessidade de salvação, uma salvação que venha do próprio Deus, porque não pode partir da humanidade, e que isso aconteceu por meio de Jesus Cristo, por meio desta troca, a qual eu me apego como a única possibilidade de ser salvo. Então eu não me apego a nenhum caminho de mérito, eu não me apego a nenhuma troca barganhosa de que eu vou alcançar, de que eu vou negociar, que eu só preciso de uma mãozinha. Não! Eu me apego com todas as minhas forças a este caminho provido pelo próprio Deus. Quando eu me apego a esta realidade e confio que é isto que resolve o meu problema com Deus, é isso que me leva de volta ao Criador, é isso que me leva de volta ao Pai, é isso que permite me aproximar de Deus sem ser fulminado pela sua santidade, pela sua justiça, pela sua glória. Eu me apego a essa justiça que eu recebi de Cristo e que é imputada a mim quando eu criei, quando eu tive fé em Jesus, que faz e que resolve este problema maior do homem com Deus. Cuidado! Cuidado! Fé não é obra. Fé não é mérito. Fé não é algo que você fez para merecer algo. Paulo está fazendo esse contraste aqui da salvação pelas obras da lei, da salvação pela obediência à lei, da fé em Cristo Jesus. Essa fé é uma rendição, essa fé ela é simplesmente um abrir de mãos vazias. Há um erro dos calvinistas aí de plantão de que achar, não, mas se o homem teve fé, então ele teve mérito. Não, é só você ler Romanos 3, onde Paulo está contrastando fé e obras, fé e mérito. Fé não é algo meritório. Fé é esse agarrar-se ao único caminho que proveio de Deus. Mas foi Deus quem veio ao nosso encontro, foi Deus que abriu o caminho, foi Deus que construiu a salvação. E nós simplesmente abrimos mãos vazias e pela graça recebemos esse presente, essa dádiva de Deus. Toma uma água aí. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Eu sei que já passamos um pouquinho do horário, mas eu vou terminar a apostila aproveitando que a gente tem duas vezes por semana para conversar e para estudar e aproveitar esse tempo para a gente estudar um pouco mais do que eu estou fazendo apostilas um pouco maiores do que o normal. E aí, o que Paulo vai fazer agora no capítulo 4 de Romanos? Agora que ele construiu tudo isso, explicou tudo isso, Paulo vai dizer, olha, o que eu estou dizendo não é nada novo. Eu não estou inventando. Isso que eu estou ensinando, fazendo aqui um comentário, assim, tipo, isso é mais velho que a minha avó. O que Paulo vai dizer agora, esta ideia da salvação, desta justiça de Deus que vem a nós por meio da fé, não sou eu que estou inventando. Isso já é visto em Abraão, o pai da fé. Lá no começo, esta ideia de que Deus nos creditaria justiça, nos imputaria justiça por meio da fé, aconteceu com Abraão. Olha o que ele vai dizer aqui, eu vou ler. Paulo, então, faz questão de utilizar a figura mais importante do Antigo Testamento como exemplo dessa dinâmica da salvação. Abraão. Então, Paulo vai ilustrar essa verdade. Ele era incircunciso quando creu e lhe foi imputada a justiça. Assim, ele não é o pai apenas da circuncisão, que é aquela marca da aliança de Deus com o povo de Israel, mas de todos os que creem, judeus e gentios. Deixa eu ler os textos, eu explico para vocês. Romanos 4, 2 e 3. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Ou seja, se Abraão tivesse sido justificado, ou seja, feito tudo para ser justo, perfeito, pelas obras nesse caso,
Ele pode falar, conquistei, fechei o jogo, sou justo, mereço, tenho mérito. Então é isso que Paulo está dizendo, ele tem do que se gloriar. Mas não diante de Deus. Porque na Escritura não é isso que está dizendo. Na Escritura diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E o que Paulo vai dizer é que esse evento em que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça acontece no capítulo 15 de Gênesis. Antes da circuncisão. Não tinha circuncisão. Então Abraão não foi salvo pela circuncisão e pelas obras da lei. Ele foi salvo pela fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos 4, de 9 a 11. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias, Paulo pergunta? Antes ou depois de ter sido circuncidado, ou seja, de viver ali as obras da lei? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão depois como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé. Ele recebeu a justiça creditada a ele quando ele creu, pela fé, e não quando ele praticou coisas da lei, como a circuncisão. Tem como bloquear as tulipas aqui do sistema? Essas flores que aparecem aí? Brincadeira, gente. Porque a circuncisão de Abraão vem no capítulo 17, só vem depois. Então no capítulo 15, Abraão já era justo. Por quê? Porque creu antes de praticar as obras da lei. Então Paulo está dizendo, isso que eu estou ensinando do nosso pecado, da nossa fé em Jesus, acreditar a justiça de Cristo em nós, não é uma novidade do Novo Testamento. É a forma de salvação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a salvação nunca foi pela lei, pelas obras da lei. Sempre é pela fé, na promessa, na confiança de Cristo, na confiança daquele que viria prover a salvação. Assim como nós hoje somos salvos pela fé em Cristo que proveio a salvação. Mas sempre foi pela fé. É isso que Paulo está dizendo. Olha o exemplo de Abraão. Ele chega até a usar também o Davi, o Salmo 32. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Ou seja, essa troca já estava no Antigo Testamento. Já estava predita. Já estava acontecendo. Desde quando? Desde Abraão. Desde Abraão. A gente poderia usar até o Hebreus 11 para voltar antes de Abraão. Em Abel, pela fé Abel, enfim, você já tem esse princípio anteriormente. Reta final, amigos. O que Paulo vai fazer agora? Isso é importante para o tempo que a gente está vivendo. Se você dormiu até agora, acorde. Eu não tenho como ver. Vocês estão escapando do olhar. Mas essa parte é importante para o tempo que a gente está vivendo agora. Porque em Romanos 5, de 1 a 11, Paulo vai retomar todo esse assunto e vai se gloriar, inclusive, nas tribulações. Olha o que Paulo vai dizer. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, todo aquele problema que Paulo descreve nos capítulos 1, 2 e 3, que nos colocava num impasse em relação a Deus. E se Deus, como diz aí um pastor Augusto Nicodemos, se Deus é contra nós, não tem o que fazer, meu. Vai correr para quem? Vai pedir água para quem? Não tem. Se Deus é contra nós, não há o que fazer. E a ideia de Paulo é que Deus estava contra nós. Porém, ele também nos amava. E ele proveu esse caminho por meio de Cristo. Mas agora, por meio de Cristo, temos paz com Deus. Não é uma paz que é um sentimento. Eu estou sentindo aqui, não. É uma realidade. Você sentindo ou não. Hoje eu estou sentindo mais, estou sentindo menos. Não é um estado real de uma posição diante de Deus. De que Deus agora não está dirigindo contra nós a sua cólera, a sua ira, fruto de sua santidade e justiça. Por quê? Porque isso foi aplicado em Cristo.
Então não é que Deus deixou para lá. Não é que Deus fez um faz de conta que não é. Não, ele aplicou. Só que aplicou em Cristo. Que é Deus e que se fez homem. Então agora nós temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele começa a pensar, puxa, agora nós temos um caminho de volta para Deus que vai se concretizar totalmente ainda, né? Quando Deus colocar o ponto final na história. Não só isso, olha isso é importante para nós, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado a esperança. Deixa eu ler Romanos capítulo 5, 8 e 9 também. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Olha o que Paulo está dizendo, gente, como é importante para o nosso momento. Quando nós passamos por tribulação, que são essas situações aleatórias que nós passamos, porque vivemos num mundo injusto, vivemos um mundo onde há aflições. Então, a tribulação faz parte da vida. Não as nossas decisões erradas, mas as circunstâncias às quais somos submetidos, muitas vezes algumas que refletem a ira de Deus sobre o mundo. Que podem acontecer sim. Não estou dizendo que o coronavírus é ou não é, mas muitas vezes Deus envia situações ruins sobre um povo, sobre uma realidade que tem uma conotação de juízo, mesmo que seja um juízo que busca a redenção, tem a marca de juízo. Mas o que Paulo está falando aqui é que para quem está em Cristo, não. Para quem está em Cristo e passa por uma situação de tribulação, essa pessoa não tem que entrar, Deus está me amaldiçoando, Deus está em tal. Não! Essa pessoa tem que se abraçar à convicção de que ela está em paz com Deus. Paulo diz, temos paz com Deus por meio de Jesus. E acesso a Ele mediante a fé. Então, quando eu estou passando por tribulação, o cristão não olha para a tribulação como uma forma de Deus o estar punindo, o estar irado, o estar julgando e acabando com ele. Não. Ele está livre disso. Por quê? Porque ele tem paz com Deus por meio de Jesus. E agora a tribulação ele vê de uma outra forma. Não é que ele diz que a tribulação é gostosinha, não é. É ruim, mas é um instrumento. Então, para o cristão, a tribulação, mesmo que para o mundo uma situação seja motivo de juízo de Deus, que pode acontecer, quando isso ecoa para o cristão, no cristão não é instrumento de juízo. No cristão é instrumento de aperfeiçoamento. E é por isso que ele fala, eu me glorio na tribulação, porque hoje quando eu passo tribulação, eu não preciso achar que eu estou debaixo da ira de Deus. Tá? Não. Eu tenho que compreender e olhar essa tribulação como um instrumento de Deus para desenvolver perseverança, e depois disso o caráter aprovado e até chegar à esperança. Olha o que Tim Keller diz. Tim Keller nos alerta que Paulo não diz que nos regozijamos por causa das nossas tribulações, não é um masoquismo. Ou seja, não há alegria nos problemas em si. Mas o olhar do cristão passa através da tribulação e focaliza suas certezas. Assim, alegramo-nos em nossas tribulações, isso aqui já é uma frase minha, não porque sejam agradáveis, mas porque tornam-se instrumentos de crescimento. A tribulação não deve ser vista como vingança de Deus, pois estamos em paz com Ele, é o que Paulo disse. E essa paz é obtida por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, eu posso olhar para essa tribulação como um instrumento de Deus na minha vida. Como uma fornalha para refinar o ouro. E Ele nos ama. Assim podemos nos alegrar, porque ela é a fornalha por meio da qual nos aproximamos mais de Deus e de seu ideal para nós.
Nas palavras de Tim Keller, agora sim voltou, a tribulação nos leva ao único lugar onde encontramos esperança real, confiança real e certeza, ou seja, Deus. Então, nessa celebração de Paulo, olha como ele percebe as implicações dessa paz com Deus por meio de Jesus, na forma de lidar com as situações ruins que enfrentamos. O nosso olhar é diferente, a nossa perspectiva é diferente, e nós temos que saber que estamos em paz com Deus e que Ele nos ama, e isso aconteceu por meio de Cristo Jesus, não pelo meu mérito, não pelas minhas obras, mas porque Cristo conquistou essa posição. Então eu tenho que me relacionar com as tribulações à luz desta posição em Cristo Jesus, que é de paz com Deus. E temos que nos apegar a isso.